Queridos, vamos continuar. Aqui a gente ora, a gente prega, a gente canta, a gente ora. E eu quero trazer mais uma palavra aqui da parte do Senhor. Se você quiser abrir a sua Bíblia, o texto que eu vou estar lendo está lá em Atos, capítulo 27. Atos capítulo 27, versículo 18. Atos 27, 18 diz assim: E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo já havia muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável aos senhores ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Amém, igreja? Irmãos, eu quero falar aqui nessa primeira ministração aqui sobre a pedagogia das tempestades. Às vezes nós passamos por tempestades na vida. O que são tempestades? São situações difíceis. O que é uma tempestade no âmbito natural da nossa vida? É um momento que traz preocupação, é um momento que traz inquietação ao coração, porque muitas vezes a tempestade ela traz contigo estragos, ela traz consigo a força do vento. Quando a tempestade vem, o vento forte vem junto, vem as dificuldades, e às vezes vem prejuízos, vem tragédias. Então a tempestade ela representa os momentos difíceis que nós como crentes passamos na vida. E eu quero dizer para você, querido, na caminhada da fé, não tem como você caminhar com Deus sem enfrentar a tempestade. Vai ter uma tempestade no meio do caminho. No meio do caminho vai ter uma tempestade. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo ele estava indo para Roma. Era a quarta viagem missionária dele. Ele já tinha feito 3 viagens missionárias, e essa era a última. Nessa viagem ele iria para Roma. Chegando em Roma ele seria julgado e depois executado. Mas antes de chegar lá, ele passou por essa experiência de estar nessa tempestade. E é interessante que ele diz: andávamos incomodados, andando nós agitados ou incomodados. Como que você tem andado nesses dias? Como que você tem estado nesses dias? O seu coração tem estado agitado? O seu coração tem andado incomodado? Porque você tem passado por situações que você não gostaria de enfrentar? Porque você tem passado por situações que ao invés de trazer alegria, tem trazido tristeza? Porque ao invés de você passar por situações que poderiam trazer acréscimo para a sua vida, estão trazendo perda, descontentamento? Como que tem andado o seu coração? Muitas vezes no meio da tempestade nós temos que fazer uma análise de dentro de nós, de como nós estamos por dentro. E é isso que o apóstolo Paulo faz. Ele olha para a tempestade que está do lado de fora, mas ele olha para dentro do seu coração, e ele olha para dentro do coração daqueles que estão com ele vê agitação, ele vê incômodo, ele vê inquietação, mas existe uma palavra mais forte ainda: ele vê desesperança. Porque ele diz aqui:
por não vermos sol, por não vermos estrelas, e por estarmos durante um bom tempo na escuridão, fugiu-nos toda a esperança. E é triste quando uma pessoa perde a esperança, porque quando vem a desesperança, junto com ela vem o desânimo, junto com a desesperança vem a falta de perspectiva, a falta de, vamos dizer assim, de percepção de que as coisas podem melhorar, porque a pessoa, quando ela está desesperançada, ela acha que nada pode mudar, ou que não vai mudar. E naquele momento, irmãos, eu vejo que o apóstolo Paulo é levantado por Deus. Diz que ele se levanta, mas eu vejo ali que na realidade ele é levantado por Deus para ser a voz profética de Deus naquele lugar. Então, num ambiente de desesperança, Deus fala. Num ambiente de desesperança, Deus levanta pessoas para falar através dessas pessoas, para dizer: olha, o seu sentimento está dizendo que está tudo perdido? Pois eu quero dizer que não está. Ainda existem coisas a serem vividas, ainda existem vitórias a serem recebidas, ainda existem situações da parte de Deus que vão acontecer. Não é a desesperança que vai triunfar no final, mas é Deus através da nossa fé, é Deus respondendo a nossa fé. E eu vejo, irmãos, que no meio das tempestades, Deus muitas vezes trabalha para nos ensinar que às vezes as contrariedades elas precisam acontecer para que a esperança seja restaurada através da fé. Por que muitos estão sem esperança? Porque não tem fé. Por que a maioria daqueles homens que estavam naquele navio estavam sem esperança? Porque não tinham fé, porque faltava fé em Cristo. Eles não conheciam o Cristo de Paulo, eles não conheciam o Deus de Paulo. Então eles estavam sem esperança, porque eles estavam sem a fé que Paulo tinha. Aí você olha para eles, você vê homens ali fortes, homens de guerra, mas que por dentro estavam destruídos. Não adianta você ser forte por fora, se por dentro você está destruído. Porque o que vai determinar a sua vitória não é quem você é por fora, é quem você é por dentro. Uma pessoa pode ser frágil por fora, mas se por dentro ela está firme, ela está forte, ela está em pé por dentro, ela consegue ir além e avançar aonde uma pessoa que não está forte por dentro fracassa. Paulo estava forte por dentro, porque dentro dele estava a presença do Espírito Santo. Quem é que faz você forte nessa noite? O Espírito de Deus, o Ruá. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo ele se chama Ruá, fôlego de vida. É Ele que está dentro de nós. Quando a gente canta aquela música Escudo, a gente diz assim: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Irmãos, nós somos formados do pó, mas nós somos criados em Deus. O pó foi apenas uma, vamos dizer assim, uma matéria orgânica que Deus pegou para colocar dentro dela o sopro. Você não foi criado da terra, você foi criado de Deus. Você nasceu de Deus. Quando você é salvo, você não está apenas sendo reconduzido ao céu, você está voltando à sua origem, porque você nasceu em Deus, e Deus quer você de volta para Ele. Nós temos uma origem, irmãos, a nossa origem é Deus. Tudo que nasce tem uma origem. Deus não diz para a árvore nasce, Ele diz: terra, produza árvores. Deus não diz para os peixes produzir, diz: água, produzam peixes. Os peixes nascem dentro da água. Se você tirar um peixe da água, o que acontece com ele? O que acontece com ele, irmã? Ele morre, viu, irmã? Está ligada, né? Tirou o peixe da água, ele morre, porque ele precisa da água para sobreviver. Se você tirar uma árvore da terra e deixar ela
fora da terra, o que acontece com ela? Ela morre. Deus, Ele não terceirizou a gente quando Ele nos criou, irmãos. Nós não nascemos da terra, nós não nascemos da água. Quando Ele foi formar a gente, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então você nasceu de Deus. Enquanto você estiver em Deus, você tem vida. Enquanto você está nele, a vida dele está em você. Assim como o peixe não pode viver sem a água, a árvore não pode viver sem a terra, você não pode viver sem Deus. Nós precisamos estar nele. Irmãos, a desesperança foi embora porque o povo não tinha fé. Mas Deus levantou alguém para falar da fé. E quando o apóstolo Paulo começou a falar com eles, dizendo: gente, até agora vocês acreditaram na capacidade humana e se frustraram. Agora eu vou mostrar para vocês que existe um Deus. Esse Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou, Ele enviou um anjo. Esse anjo me visitou e ele disse para mim que convém que eu chegue em Roma, porque é um propósito de Deus para a minha vida. E mais, esse mesmo Deus que me enviou o anjo e que me disse tudo isso, disse que nenhum de vocês morrerá, apenas o navio vai se perder, mas vocês também serão salvos. Em outras palavras, naquele momento, Paulo chama todos a colocarem a sua atenção em Deus. E o que aconteceu? A esperança começou a nascer da fonte certa, da fé em Deus. Da fé em Deus. Irmãos, nós vemos uma briga hoje entre aqueles que querem vamos dizer assim, que as pessoas creiam na ciência e não creiam em Deus. Irmãos, Deus não é contra a ciência. A ciência também vem de Deus. O problema é que tem uns descabeçados hoje que querem criar uma oposição da fé contra a ciência. E aí muitos estão indo nesse caminho de desprezar a fé, desprezar Deus, desprezar a obra de Jesus Cristo na cruz, desprezar tudo que é espiritual em nome daquilo que é racional, daquilo que é científico. Só que nesse episódio aqui, irmãos, todos acreditaram na sabedoria humana, na sabedoria do navegador, do capitão do navio, do centurião, e todos disseram: nós vamos entrar no mar porque nós sabemos, nós temos conhecimento e sabedoria humana para definir o rumo desse navio. E o apóstolo Paulo diz: eu não sou navegador, aliás, eu sou prisioneiro, né? Mas eu conheço um Deus que sabe todas as coisas. E esse Deus diz que se esse navio sair daqui, ele não volta. Esse Deus me falou que se esse navio sair desse porto e entrar nesse mar, vai ter problema, que esse navio não voltará. Naquele momento, as pessoas decidiram confiar nos homens. E o que aconteceu? O navio afundou. A fé prevalece aonde a sabedoria humana fracassa. Eu quero dizer para você, querido, o homem, por mais sábio que ele seja, por mais estudado que ele seja, ele é o ser mais imperfeito do universo diante de Deus. Ele pode ter toda a sabedoria humana que a ciência possa trazer para ele, ele continuará sendo um grão de areia diante do Deus Todo-Poderoso. A sabedoria humana, ela fracassa aonde a sabedoria de Deus prevalece. Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele sabe o que eu e você precisamos todos os dias, e Ele dá a cada um de nós, na medida certa, aquilo que precisamos. Eu quero dizer para você, querido, no meio da tempestade existe esperança em Cristo Jesus. Fala para o seu irmão aí: na tempestade tem esperança em Cristo. Eu não sei qual é a sua tempestade. Eu não sei se a sua tempestade ela é familiar, ela é financeira. Eu não sei se a sua tempestade ela é uma enfermidade que veio para tirar a sua paz. Eu só sei de uma coisa: em Cristo há poder de Deus para você vencer.
Em Cristo você pode vencer a tempestade. Deus usa as tempestades, irmãos, para mostrar que nós muitas vezes sofremos perdas, incômodos, porque não queremos ouvir aquilo que Deus está falando através dos seus servos. Muitos que estavam ali perderam, passaram incômodos, tiveram perdas, porque não quiseram ouvir o que Deus falou através do apóstolo Paulo. Às vezes Deus está falando com você, às vezes Deus está te mostrando uma direção que você não quer para a sua vida. Às vezes Deus está te mandando parar e você quer continuar. Fala para o seu irmão aí: irmão, se Deus te mandar parar, para. O problema é quando Deus fala para e a gente continua. A palavra de Deus para eles é: para no porto, não continue a viagem. Eles não quiseram parar. O problema também é quando Deus fala: vai nessa direção, e a gente vai para outra. Jonas vai para Nínive. Ah não, Senhor, Nínive não, eu vou para Jope. Veio a tempestade, sim ou não, irmãos? Teve tempestade, teve perda, teve problema, teve incômodo, teve sofrimento. Por quê? Porque Deus não foi ouvido, porque Deus não foi levado a sério, porque a palavra de Deus não caiu no coração das pessoas. Quando Deus fala com você sobre um direcionamento que Ele quer dar para a sua vida, é porque Ele quer te abençoar, é porque Ele está cuidando de você. Deixa Deus cuidar de você, deixa Deus ser Deus na sua vida, e você vai ver que as tempestades nem sequer chegarão na sua casa, porque você desviará delas. Amém, irmãos? O crente que obedece a Deus, ele evita tempestades desnecessárias na sua vida. Às vezes, para Deus te abençoar, Ele não tem que te dar, Ele tem que tirar alguma coisa de você. Às vezes, para Deus te abençoar, Ele não tem que entregar algo, Ele tem que tirar algo, para que você reflita, avalie as suas posições, as suas escolhas, as suas decisões, para que você avalie se você está caminhando na direção que Deus quer. Porque, irmãos, se Deus nos abençoar no momento que nós estamos caminhando errado, a gente vai continuar caminhando errado, sim ou não? Deus está me abençoando, vou continuar aqui. E às vezes Deus precisa tirar, para você parar e mudar a rota do navio da sua vida, do barco da sua vida. As tempestades, irmãos, elas vêm para nos ensinar que Deus se faz presente conosco. Deus estava ali com eles, Deus está conosco, Deus está comigo, Deus está com você. Deus não vai nos deixar na mão em momento algum. Em todo tempo Ele é Deus. Em todo tempo Deus é bom, e Deus é bom em todo o tempo. Nós é que somos maus, nós é que somos, irmãos, cabeça dura. O ser humano é cabeça dura, o ser humano é teimoso, mas Deus não deixa de nos amar, apesar de quem nós somos. Então aproveite a oportunidade de estar na presença de Deus. Vença as tempestades da vida, mantendo firme a sua fé e a sua esperança em Cristo, porque Ele não vai te decepcionar jamais. Amém? Vamos ficar em pé para nós estarmos louvando, engrandecendo o nome do Senhor.